vamos dar início a mais uma parcela deste curso de discipulado, vivendo o jeito bíblico de ser igreja, de volta aos princípios. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, graças nós te damos, Senhor, por este dia, por este domingo, meu Deus, e lembrando que hoje é celebrado a Páscoa. Ó Deus, trazendo, ó Deus, a nossa memória, ó Deus, teu sofrimento e morte naquela cruz. Ó Deus, que hoje faz parte de nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas vidas aqui presentes que foram resgatadas, transformadas, meu Deus, alcançadas pela obra, ó Deus, restauradora, pela obra, meu Deus, da cruz. Te louvamos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos conceda a sabedoria para compreendermos um pouco mais acerca do teu querer, acerca da tua vontade, em nome de Jesus. Com vocês, o pastor Wagner. Amém, amados. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Só lembrando os irmãos que nós estamos aí, tirando hoje, né? Faltam 4 aulas, né? Para terminar nosso curso, né? 4 aulas, tá rapidinho, né? Rapidinho a gente está chegando lá. Graças a Deus a gente estamos avançando. Bom, amado, nós vamos para a página 130. Página 130. Acharam aí? Localizaram aí 130? Amém? Então vamos lá então. Hoje nós vamos para a sinalização siga, né? Como chegaremos lá? Voltando àquela minha história, depois de reconhecer que estava na direção errada, graças às placas indicativas, peguei o caminho de volta e em pouco tempo cheguei ao meu destino final. Para que isso acontecesse, eu tive que avaliar o caminho em que estava indo, parar e analisar as placas e fazer um retorno para o caminho certo. Uma vez feita a minha volta, é hora de seguir em frente. Já realizamos os 2 primeiros passos, ou seja, já reconhecemos que nós somos e o caminho em que temos andado. Agora, queremos ir em busca de viver o jeito bíblico de ser igreja. É hora de seguir olhando para o autor e consumador da fé, fazendo a vontade dele, motivando outros a trilhar o mesmo caminho como igreja. Nesta última etapa, nosso desejo é lhe apresentar uma sugestão de implementação da visão da igreja multiplicadora. Isso já foi feito de forma resumida no último capítulo do livro. Esse livro aqui vocês não têm ele, né? Não tem ele não. Mas é um curso também muito bom também, viu, amados? Os 5 princípios para o crescimento, né? Dessa vez faremos com mais detalhes, né? Vamos pular esse parágrafo aqui. As ações desse processo de implementação estão divididas em 3 etapas. Envolve o pastor, a liderança e a igreja. O nosso objetivo final é que a sua igreja seja uma igreja multiplicadora. Para isso, a primeira coisa que deve acontecer é o pastor se comprometer com a multiplicação, em seguida a sua liderança e, por último, a igreja. Tudo isso acontecerá gradativamente no tempo de Deus, até que todos sejam envolvidos com a visão da igreja multiplicadora. Então, hoje eu vou falar sobre as etapas, né? As etapas, começando pelo pastor da igreja, que tudo começa pelo pastor. Eu me lembro que quando nós começamos esse trabalho na igreja, e a gente entender e levar esse trabalho para a igreja, eu comecei, eu estava lá no gabinete sentado, sabe, olhando, pensando o que eu vou fazer. Eu tinha, naquela época, o pastor Silvio lembra, 30 jovens lá, né?
30 jovens numa igreja, o que eu vou fazer com 30 jovens na igreja sem fazer nada, né? E sabe que jovem que não tem o que fazer, eles vão arrumar alguma coisa para fazer que não é bom, né? E aí, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, Jesus, com esses jovens? Eu tenho que arrumar alguma coisa para eles. E aí, o Espírito Santo, naquela época meus livros ficavam dentro do gabinete, ele me fez olhar e disse, olha para cima. Aí eu olhei para cima e vi o livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Então, eu falei, tá bom. Peguei o livro e reuni os jovens, dei a ideia para eles, dos 30 jovens, né? Eu tentei um vídeo no meu canal que eu explico mais detalhadamente sobre isso. Nesses 30 jovens, 8 deles é que ficaram até o final. Fizemos uma formatura bonita para eles, né, até inclusive. Então, ali começou a gente trabalhar nisso. E depois desses jovens, nós começamos a fazer os trabalhos nas casas. Né? Eu conheci um casal que não era da igreja, da nossa igreja, e que foi me informado que ele estava com problemas com a igreja deles, e que a irmã, que é a esposa desse irmão, estava a fim de pegar a missionária, porque a missionária pegava no pé do marido. Eu falei assim, Jesus. Aí a irmã que me apresentou esse casal falou assim, olha, pastor, o casal é complicado, mas aí ela me deu essa honra, né, diz, olha, o senhor, eu sei que o senhor vai ter condições de domá-los, né, domá-los. Aí eu disse, olha, vamos lá, né, vamos lá, desafios é com nós mesmos, né. Entrei na casa dele, fui visitar eles, e eu entrei, assim, olha só, eu tenho um trabalho assim, assado, que nós fazemos semanalmente. A gente pode ver um dia de semana para vocês, e a gente vai fazer esse trabalho. Só que eu não puxei, não falei que para ir para a minha igreja, não falei nada não, só falei que ia fazer o trabalho. Qual a conclusão? Não é para resumir aqui, porque a história é bem longa. Aí depois de mais de dias, né, mais ou menos umas 4 aulas que a gente tinha dado para eles, ou 5 aulas, não me recordo exatamente, ele me liga, pastor Wagner, preciso falar com o senhor, com uma voz muito triste. Sim. Aí eu falei com a minha esposa, amor, olha, esse é o momento, vou puxar ele para a igreja agora. Aí ele foi, veio conversar, porque está assim, porque a minha esposa, ela está parada, não vai na igreja, pastor, o que a gente faz? Olha só, vou te dar uma solução aqui agora, vão lá comigo, se ajeita comigo lá, que o resto Deus proverá. Conclusão, depois a esposa dele, depois ele assumiu na igreja, a área de missão na igreja, e a esposa dele foi auxiliar dele. Aí depois que ele foi me falar, né, depois de um tempo, pastor Silvio, ele foi falar assim, olha, pastor Wagner, que naquele dia que você for lá em casa, primeira vez, se o senhor fala para ir para a tua igreja, eu ia expulsar o senhor de lá de casa. Mas tudo tem a sua estratégia. Então, amados, o trabalho começa assim, né? O pastor, ele, como por exemplo, o pastor Silvírio, o que queria ele viu? Ele agora, ele assumiu, então isso já é um ponto importante. Por quê? A liderança, depois vem a liderança, que ela vai entender a posição do pastor, como também aconteceu lá. Eu tenho uma família lá, um casal, que começou a fazer esse trabalho junto que eu fazia, e começou a seguir os trabalhos, fazer o mesmo trabalho. Eles conseguiram converter um camarada que só queria saber de bebida e funk. Eles trouxeram o casal para a igreja. Então, existem resultados. Mas para isso, começou pelo pastor, depois a liderança, aí depois a igreja, né? No caso aqui, nós estamos dando aula para o pastor. O pastor falou que eu não dou aula para pastor, né? Eu estou dando aula para vocês. O pastor daqui só para poder ver se eu estou falando besteira ou não, né? Aí vem o pastor, depois vem a liderança, que são vocês. Aí a liderança, a igreja vai ver vocês trabalhando, e aí sim que a igreja vai se mobilizar. Irmãos, é um trabalho que o próprio Deus, ele vai agir dessa forma. Então começa pelo pastor e depois vai para a igreja. Vamos lá? Página 131. Então você vê aqui esse círculo aqui, né? Pastor, liderança e depois a igreja. Vamos lá, o segundo parágrafo aí, a gente vai ler ele, tá?
Nunca se esqueça. Acharam aí? Mãozélia? É página 31. Viu? Espera a senhora aí, vai lá. Achou, Mãozélia? É isso aí. Mãozélia é uma mulher abençoada, rapaz. Isso aí, rapaz. Nunca se esqueça. É melhor caminhar devagar na direção certa do que rápido na direção errada. Nesse último, nós teremos de voltar a fazer grandes correções. Agora lembrei aqui os dois princípios de uma empresa, que a qual ela é sempre colocada dentro de uma empresa. Prevenção e correção. Agora lembrei, viu, pastor Silveira? Viu? Não estou velho como o senhor, mas eu lembrei agora, viu? Cabeça jovem? É brincadeira não. Então, dois princípios que são elaborados dentro de uma atividade: prevenção e correção. Quando não há prevenção, aí vem a correção, só que dá mais trabalho. Para que não haja trabalho, aí trabalha com a prevenção. Por exemplo, o pastor Civil, como eu, nós somos cursados aí a vigilantes, né? E a primeira coisa que se aprende lá, quando você vai aprender sobre vigilância, é exatamente isso: prevenção. O que acontece depois, que você vê aí muitas coisas acontecendo de errado em determinadas empresas, roubo e etc., é porque não existe uma prevenção bem efetuada, né? Dentro de casa. Lá em casa, minha esposa vai ver essa mensagem, ela depois vai me bater, mas eu vou falar. Ela é meio desastrada, ela deixa as coisas em qualquer lugar, e eu que tenho que estar lá, tirando do lugar, às vezes um copo em cima do sofá, né? Eu tenho que tirar o copo do sofá, porque se deixar por ela, alguém vai sentar sem aquele copo, vai se machucar. Ela esquece mesmo. É uma benção ela. Então, entendeu agora? Prevenção. Agora, quando não há prevenção, aí vem a correção. A correção é mais complicada, porque você vai ter que, como o caso que o autor aqui falou, que ele entrou na rua errada, no caminho errado, aí tem que fazer o retorno, demora mais um pouquinho. Então, por isso que a gente tem que ficar ligado dentro da igreja, dentro de nossa casa, dentro de todas as programações e tudo aquilo que está em volta, ligado, para que a gente venha entrar para o processo da correção. Vamos lá, página 132. Não queime etapas. Poderíamos criar muito exemplo de líderes que, antes mesmo de conhecer a visão multiplicadora, já estavam pensando em dividir a sua igreja em vários pequenos grupos, sem considerar o tempo de Deus para todas as coisas. Alguns líderes acabam fazendo o processo de implementação de tempo de confusão e não de alegria. É outro problema. Vamos supor, vou dar aqui um exemplo aqui eu vou falar aqui em tese para que os irmãos venham entender. Para que não venha... por exemplo, está aqui a irmã Nilza. A irmã Nilza, pastor Silvio, ela quer fazer um grupo, ela quer fazer um negócio. Não, eu vou tirar a irmã Nilza, vou colocar o pastor Adilson hoje nesse rolo aqui. O pastor Adilson, ele é um dos líderes da igreja e quer, de qualquer maneira, fazer um grupo. O pastor Silvio, como pastor da igreja, ele tem a visão da igreja. Ele disse sim. Meu pastor Adilson, dá para você esperar mais um pouquinho? Vamos orar mais um pouquinho. Mas o pastor Adilson é precipitado. Ele que é agitado. Lembra que eu falei ontem? Eu falei acho que foi no estudo passado, né? Sobre a questão de necessidade e de objetivos, aquela coisa toda. Acho que é isso mesmo que eu falei, né? Deixa eu lembrar aqui, amados, que minha cabeça não é muito boa, não. Às vezes eu esqueço muitas coisas. E de manhã cedo ainda, pior ainda, né? Aí eu fico mais lento ainda, né? E vê se eu acho aqui. Ou não vou achar. Oi? Achou aí, pastor? Se vocês não acharem o que eu quero dizer, melhor para mim ainda. Acho que está aqui. Então, quando nós queremos nos precipitar, sempre as coisas não vão andar
conforme deveria andar. Né? Então, o que é importante, o que é necessário. O que é necessário no momento? É muito importante nós fazermos isso na igreja. Mas será que é necessário fazer isso agora? Lembra que nós ensinamos sobre Jesus, que recebeu a notícia que Lázaro estava quase morrendo? Se fosse um de nós, o que nós íamos fazer? Não, pastor, vamos correr, pastor, corre, pastor, bora, pastor, vai morrer, pastor. E os discípulos realmente fizeram isso com Jesus. Senhor, o homem está doente, é seu amigo. Jesus disse: não vou não, a doença dele é para a glória de Deus. E depois que ele chega em Betânia, já estava 4 dias, já Lázaro morto. E não teve a solução do problema? Então é isso que nós temos que entender dentro da igreja também, quando nós vamos fazer alguma coisa. Eu falo isso porque eu já fui assim. Eu já fui precipitado. Já fui agitado. E isso nunca resolveu nenhum problema meu dentro da igreja. Ao contrário, na minha agitação sempre trazia outro problema. Quer dizer, eu tive que corrigir depois questões que na minha precipitação eu agi. Eu estou falando coisas que eu vivi, que eu sei com propriedade. Então eu tenho que tomar essa consciência. Não é porque surgiu, tem que fazer, não. É importante fazer, é muito importante. Mas temos que ver a necessidade. Lembra de Paulo? Também temos um exemplo de Paulo, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo foi pregar em uma determinada cidade, o Espírito Santo pediu ele para pregar. Foi para a cidade, pediu para pregar. Aí o que ele foi fazer? Ele foi dormir. E aí teve a revelação para ele, porque era necessário que ele fosse para outro lugar pregar o Evangelho, não aonde ele queria pregar o Evangelho. Então sempre tem essas questões no reino, que o diabo, infelizmente, ele até aproveita essas nossas precipitações, justamente para poder a gente fazer as coisas erradas. Né? E ele vai bater palma por causa disso, né? Ele adora quando a gente toma algumas ações precipitadas. Vamos lá, último parágrafo daqui de baixo, da página 72. Não basta ter os materiais, é preciso compreender bem os princípios da visão da igreja multiplicadora e como funcionam os pequenos grupos multiplicadores. Devemos investir tempo nisto antes de propor qualquer mudança na igreja. Eu estava até conversando com o pastor Adilson num caminho que hoje eu aprendi, né, a calcular o que eu vou fazer. Eu tenho uma proposta aí, que às vezes a pessoa me proposta que se fosse num tempo antigo, já ia, vamos fazer. Agora não. A paz, minha amada. Que isso, amada? Tudo tem que ser feito calculadamente. Hoje eu estou mais light. Pastor, vamos fazer isso. Vamos conversar sobre o assunto. Isso aí, para que possa ter uma consistência, para que venha perdurar até Jesus voltar, tem que sentar para conversar. Entendeu? Não é mais feito. E aí, o que acontece? As coisas não vão funcionar como deveriam funcionar. No capítulo 14 de Lucas, Jesus nos dá um exemplo disso. Ele fala ali sobre discipulado, como nós estamos fazendo aqui. Estamos tratando sobre discipulados, não é isso mesmo? E lá ele explica sobre isso. E ele dá um exemplo disso. Um construtor, quando vai construir uma casa ou construir um prédio, o que ele faz? Ele vai calcular quanto ele vai gastar, o tempo e etc. Vai fazer o cálculo. Para que depois que ele pegar a obra, alguém vem dizer lá, está vendo lá? Ele começa, mas não termina. É o que acontece com muitos pastores aí, e muitas igrejas aí, pastores, irmãos. Não adianta vocês pegarem uma obra, algo na precipitação e não terminar com ela. Você tem que pegar e terminar. Isso é o padrão bíblico. Senão vocês não serão taxados como discípulos de Cristo.
São apenas, vão ser os aventureiros, né? Que acontece, fala, aventureiros. Pessoas pegam aí, fazem uma aventura dentro abrem um salão da igreja e começa a abrir igreja, sabe? E não continua. E quando continua, é aquela situação, né? Como vemos em alguns casos. Vocês já viram já? Muito mal, 4, 5 pessoas num culto. Por quê? Porque não existe um trabalho consistente sobre isso. Né? Muitos anos atrás, ainda não pensava ainda em nem pastorear a igreja, nada disso. Nem ser pastor naquela época. Ou melhor, naquela época eu até corria disso, né? E alguém chegava, não, Wagner, você prega, você canta, você... Eu não toco, eu já vou voltar a falar sobre isso novamente, né? Eu não sou aqui um músico como pastor de vocês, né? Eu ainda vou chegar lá ainda, quem sabe, né? Eu chego pelo menos 10% que ele toca, né? Mas a gente é o Severino, né? Quebra galho, né? Quebra galho. A gente quebra o galho. Não. Eu falei, meu irmão, eu falava para ele assim, quebra igreja, rapaz, ministério, tá doido? Se um dia Deus quiser que eu faça isso, vai ser no tempo dele. Não é porque eu tenho, talvez, entre aspas, né, condições de fazer isso que eu vou fazer. Qualidade, talento, não faz de você um pastor. Sempre se lembra disso. Né? O que faz de você do pastor é a chamada. O que faz de você ser um líder é a chamada. Irmãos, liderar não é uma coisa simples. Eu falo isso porque eu aprendi isso na prática. Não foi a teoria sobre liderança, fui aprender muitos anos depois. Mas antes disso, eu aprendi tudo na prática. Eu, com menos de um ano de igreja, de ser crente, eu já liderava um grupo. E aquele grupo funcionou de uma maneira extraordinária. Então, amados, entendeu? Mas é importante que vocês pensem sobre isso. E que vocês respeitem o tempo de vocês. Porque o tempo, ele vai determinar a maturidade de vocês. Mais maduro, mais seguro. Menos maduro, inseguro. Aí, irmão, insegurança. Não tem aqueles líderes que acho que a irmã Jussara já tem alguma experiência sobre isso, né, irmã Jussara? Aqui tem aqueles pessoal que vai liderar, aí pega, não, pastor, eu quero ser líder. Tudo bem. Aí depois fala, não estou aguentando mais. Eu vou largar isso, pastor, não estou aguentando mais, não, pastor. O pastor dá trabalho para o pastor, no líder. Em vez de ele se preocupar com a igreja, ele vai se preocupar com o líder, né? Ele vai ter que agora, ele vai ter que cuidar do líder, porque o líder está desesperado. Por quê? Porque não tem uma consistência, não tem maturidade. Aí, se é grupo de... Não que a gente venha falar mulher, tá bom, irmão? Me perdoe aqui, não estou aqui falando que mulher briga à toa, não, tá? Mas acontece muito em casos de grupo... em grupo feminino, é que o pessoal cria problema com tudo. É com roupa, é com cabelo, é com sapato. E aí, a líder não tem maturidade, ela começa, você cala essa boca, quem manda que sou eu. Eu já vi isso acontecer, igreja, pastor Sevilha. Não estou contando coisa aqui que me contaram, não. Já vi porque na igreja lá eu tive que fazer controle. Vem cá, irmão, calma. Vamos tentar fazer assim, tentar fazer assado. Né? Bom, deixa lá que vai que alguém vai me ouvir isso aqui. Se o pastor está falando mal de mim lá. Estão muito entendendo a colocação aqui? É ter maturidade. Porque você assumir algo para você reclamar é melhor que você não assume. Entendeu? Melhor assim. Vamos lá. A primeira etapa é o pastor multiplicador. O pastor deve ser o modelo do rebanho como as pessoas mais importantes ou mais comprometidas para o retorno do jeito bíblico de ser igreja. Começa sempre, eu repito, começa com o pastor. É ele que vai dar essa coisa toda, né? Então, começa por ele. Vamos lá, segundo parágrafo aqui. Diz o seguinte: sugerimos que você, como pastor, precisa ser primeiro líder, primeiro a liderar o primeiro grupo. Por quê? Porque, caso contrário, está pedindo para que os outros façam o que você não faz. E isso nunca vai dar certo. Porque a visão toda da igreja está sobre o pastor
depois sobre a liderança. Eu fico vendo, sabe, alguns pastores têm problema com liderança, justamente porque eles não querem dar exemplo aos seus departamentos que lideram. Aí, eu aprendi uma coisa, né? Não estou aqui com o pastor Servilho, eu tenho que fazer isso não. Né? Longe de mim. Eu hoje não faço mais isso. Eu não vou colocar nenhum imaturo para dirigir, para poder liderar um grupo. Porque eu sei que eu vou ter dois problemas. O problema com o líder e o problema com o grupo. Eu vou ter que agora esquentar a minha cabeça. Então, antes disso, vamos pensar um pouquinho. Será que o irmão está... Vamos conversar. Vem cá, irmão, vamos conversar aqui. Né? E vamos ver o teor da maturidade dele. Se estiver pronto, amém. Se não estiver pronto, a gente espera mais um pouquinho. É melhor esperar do que ter problemas. Vamos lá, os resultados são esperados. O que resultados são esperados nessa etapa? Bom, os melhores possíveis. Nós temos aqui os cinco princípios da igreja multiplicadora, que eu já falei para vocês aqui na lição anterior, que são oração, ela é fundamental. Sem oração não tem progresso, não tem continuidade. Temos a evangelização discipuladora, que já explicamos que não é aquela evangelização de ficar entregando folhetinho na rua. Tem que ter um contato pessoal, conversa, né? Temos aqui exemplo de outros seitas aí que fazem isso. Depois nós vamos falar sobre plantação de igreja, porque você não pode plantar igreja se não houver uma evangelização. Você não pode evangelizar se não houver oração. Você não pode plantar igreja se não houver uma evangelização. E você não pode formar líder se você não já tiver a ideia de implantar igrejas. A primeira coisa que o pastor deve pensar, né, meu pastor Servilho, nós temos que pensar, antes de plantar igrejas, você já tem a mente está aberta, eu quero implantar igrejas. Mas peraí, para implantar igreja eu preciso de um fator muito importante, o fator líderes. Quem vai dirigir esta igreja? Eu não posso. Aí, vamos perder o nosso tempo, entre aspas, para formar líderes, para poder dar sequência ao determinado trabalho. É assim que a gente faz. E depois sim, que vai vir a ação de compaixão e graça. Pulamos página? 134? Eu tô aqui, sabe, irmão, andando um pouquinho, porque não tem necessidade de ficar lendo, coisa que você já sabe, a coisa que já está bem já mastigado, né? Relembramos as sugestões que o pastor também tenha um mentor, aí isso é importante, e um discipulador, para que possa abrir o seu coração e compartilhar a sua caminhada. Irmãos, é muito importante isso. Como pastor e também os líderes, para que possam o quê? O que é o mentor? O mentor é aquele que vai, né, que o pastor vai ter como confidente dele. É onde ele vai ser a pessoa que vai ajudar ele no trabalho de liderança. E o discipulador é aquele que vai discipular, aquele que vai ensinar diretamente às pessoas. Então essas pessoas têm que estar sempre coladas com o pastor, para que possa ver isso. Agora, é claro que o tempo aqui, e eu concordo com esse tempo, de 8 a 12 meses, para preparar isso. Né? O pastor Silvio talvez está pensando, Jesus, eu vou ter que ter esse tempo todo. Pastor Silvio, não tem jeito. Infelizmente, nós não temos como abreviarmos esse tempo. Porque é um trabalho de longo prazo, mas porém duradouro. Jesus passou 3 anos e meio, amados. 3 anos e meio, vamos dizer 3 anos, né? 3 anos, focado só nos discípulos. Jesus não fazia nada, Jesus não fez nada a não ser focar nos discípulos. O que ele ensinava? Primeiro ponto que Jesus sempre primou para ensinar os seus discípulos: oração. Oração, e depois disso ele começava a abrir a mente deles para a questão de compaixão e graça. Esse é um dos princípios que não pode nunca deixar de passar para aqueles que você está discipulando. Eu lembro da passagem de Davi.
A parte que está aqui no capítulo 24 de 1 Samuel. Deve ser por ali mesmo. Nunca vou esquecer disso. Eu li muito sobre a vida de Davi e aprendi muito sobre a liderança de Davi sobre isso. E Davi estava correndo de Saul. Saul queria matar Davi. E Davi tinha recrutado 400 homens. Sabe aqueles homens que não... todo esmiolado, indisciplinados, né? Olha só o desafio de Davi. Por isso que a liderança dele é o exemplo de todos nós como líderes. Não tem como, pastor Sevilha. O cara pega 400 homens, disciplinados, homens não tinham nenhuma cultura. E ele pega. O que mais me chama a atenção não é o fator de somente recrutá-los e ensiná-los. É o fazer que ele e os 400 homens fogem de Saul. Que pode isso, gente? Imagina a mente, você recrutar alguém para fugir e não para ir confrontar, porque ele podia confrontar o exército de Saul. Mas ele não fez isso, ele fugiu. E se esconderam dentro de uma caverna enquanto o exército de Saul estava lá fora. Aí, diz a Bíblia, não vamos aqui entrar em detalhes sobre o que Saul foi fazer ali dentro da caverna, né? Mas ele foi lá, né, fazer as suas privacidades. E ali estava completamente vulnerável. Ele sozinho, vulnerável. Joabe é aquele camarada, que liderava o exército de Saul, de Davi. Davi, é nós agora aí. Mata esse homem logo. Davi olhou para ele assim: ai de mim de colocar a mão no ungido de Deus. Gente, quando eu li essa passagem, ela me impactou. Ela me chamou a atenção. Ele estava ensinando para os seus liderados que respeitar a liderança, os seus superiores, mesmo que eles quisessem matá-lo. Isso me chamou a atenção. E fez com que ele... Aí pessoal, mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo em meio àquela extravagância que ele fez? Porque ele tinha esse coração. É esse o coração que Deus quer encontrar. Ele quer fazer de vocês também. Quer que vocês tenham esse coração. Porque esse é o coração que Deus quer com a sua liderança. Respeitando a sua liderança, respeitando os seus líderes, respeitando aqueles que estão sobre ele, mesmo sendo perseguido. Eu me lembro uma vez, eu estava fazendo um curso de liderança, o pastor que estava liderando lá o curso, ele contou uma coisa impressionante. Não sei se vai dar tempo de terminar tudo, a gente vai terminar assim, nem que seja aqui meio-dia, vamos lá. Ele contou um caso assim: olha, o pastor teve uma irmã que queria, e estava afim do diácono. Tem aquelas irmãs diabadas, usadas pelo diabo das igrejas? Então, tinha essa irmã, ela estava afim do pastor, do diácono. O diácono não queria nada com ela. Não, irmã, vigia, né? Sai fora, vigia, irmã. E a mulher estava lá em cima. Até que um dia, ela inventou uma história, falou que o diácono agarrou ela para o pastor da igreja. Aí o pastor o que fez? Quem aqui é mais antigo, conhece a Assembleia de Deus antiga, sabe como é que é, né? Não quer conversa, né? Excluiu o diácono. Está excluído! O diácono que ele fez? Ficou quieto. Mas não é interessante que ele contava o caso que o diácono não faltava um culto. Na Santa Ceia, ele não podia participar da ceia. Mas ele sentava lá e ia para o culto da ceia. E o pastor olhando aquilo, ignorava o diácono. E o diácono ficou na dele. Não falou nada com o pastor da igreja. Até que um dia, a irmã, Deus foi lá e tocou o coração da irmã, o Espírito Santo convenceu a irmã de que estava errada, chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria dizer para o senhor que é mentira, eu menti para o senhor. Ele não me agarrou, não, ao contrário. Ele sempre me rejeitou. Olha que eu queria aquele homem, mas ele não quis eu. Aí tudo bem. O pastor foi, o pastor duro, não falou nada, e o diácono continuava lá, mesmo sabendo da verdade, o pastor não falou nada. Até que um dia, num culto de ceia, ele, antes de todos participarem do pão, do vinho, ele disse: olha, hoje, ele começou a falar: hoje eu quero ordenar aqui
a um homem ao presbitério que me trouxe um dos maiores exemplos de vida até hoje. Aí chamou o nome do irmão. O irmão veio chorando para frente e ordenou ele ao presbitério da igreja. Segundo a história, ele foi a mão direita do pastor daquela igreja. Está entendendo? É o que faz hoje, sabe? A diferença é isso. Sabe? É isso que temos que ensinar para as pessoas. E Davi foi esperto. Se eu matar Saul, amanhã que me mata ele. Entendeu? Tem essas coisas, porque sempre a lei da semeadura vai acontecer, mas não tem jeito de fugirmos dela. Se você for um bom líder, pode ter certeza. Irmãos, olha, eu tive todas as minhas decepções como pastor. Não porque eles me decepcionaram, porque eu deixei me decepcionar por isso. Ninguém decepciona ninguém. É eu que me decepciono, por conta própria. Nunca vão esquecer disso. Mas aprendi uma lição. A sua fidelidade ao ministério de Deus, mesmo em meio a alguns erros que você comete, Deus vai honrar você. Esses dias agora eu fiquei, tem um rapaz lá que ele era do mundo. Nós trabalhamos, a igreja, nós, né, com a esposa dele, que a esposa dele sempre chegava, pastor, o fulano fez isso, fez aquilo. Eu disse, não, vamos orar, irmão, vamos orar que ele vai voltar, ele vai para Cristo. Enfim, ele converteu. Eu tive o prazer de ordená-lo ao diaconato, eu tive o prazer de ordená-lo ao presbitério, e ele até hoje tem um carinho por mim que me deixa meio, sabe, sem graça. E aí estamos montando novamente o nosso ministério novamente. Aí comuniquei ele sobre um problema que eu tive lá, que não conseguia um microfone emprestado, tal, precisava para poder fazer o culto, não tinha como, caía arrumando. E sempre Deus dá uma solução, porque a gente tem Deus honra o nosso ministério. Estou falando para os irmãos que vale a pena você ser fiel ao ministério de Deus, ser fiel às obras de Deus. E aí, conseguimos comprar a caixa, com a ajuda dos irmãos, do pessoal lá, e eu pensei, agora eu vou ter que esperar mais um pouquinho para comprar uma guitarra, né? Eu preciso de uma guitarra. Eu não toco como o pastor de vocês, é claro, né? Mas eu vou. Mas a gente se vira lá, né? Ele gosta disso. Ele gosta quando eu falo isso. Né? E aí, eu vejo uma mensagem do WhatsApp: pastor, o senhor quer eu estou querendo te doar uma doação de uma guitarra, o senhor aceita? Irmãos, quando eu li aquilo, a minha lágrima desceram. Meu irmão, você não tem ideia que eu já estava orando para isso acontecer, e Deus te usa para isso. Bom, fiz o teste na guitarra, pastor do Cerveiro, guitarra Chanel, meu irmão. Tá? No brinco. Está entendendo agora? Deus sempre vai olhar para você quando você é fiel. E no meu currículo, e no nosso currículo, nunca pode existir a palavra rebelião. Nunca. Quando nós desligamos a igreja lá do ministério que nós estávamos, eu tentei mais de 2 vezes conversar com o pastor presidente para poder resolvermos o problema. Para poder evitarmos nós de ligarmos. Ele me ignorou por várias vezes. Reuni a igreja, pessoal, vocês estão de acordo? Eu não quero aqui fazer por mim. Se estiver de acordo, a gente liga a igreja. Não! A igreja estava já também saturada com ele também. Não! Então assina aqui então, gente, porque eu não quero resolver sozinho. A igreja toda, 100% da igreja assinou para o desligamento. E ligamos a igreja. Entendeu, amados? Mas nós não caracterizamos isso como rebelião, porque longe de nós fazermos isso. Porque Deus só vai honrar pessoas, e tanto que Deus honrou o nosso ministério, até hoje está lá firme e forte, o pastor Silvio conhece a igreja. É isso que Deus quer de nós, entendeu, amados? Eu tenho certeza que vocês 5 que estão aqui hoje, né, Deus vai honrar esses quase 8 meses que vamos fazer no mês que vem, né? Junto aqui, aturando esse rapaz falando no ouvido de vocês, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai honrar vocês, né, aqui nessa igreja. Eu tenho o prazer de, quem sabe, de estar tão longe, mas sabendo que essa igreja ela está sendo honrada por pessoas a qual deixaram-se
Deus honrar eles. Amém? Então, o primeiro ponto aqui é investimento de oração. Antes de qualquer coisa, antes de vocês quiserem criar um grupo na igreja, vocês vão ter que investir o seu tempo em oração. Lembra do devocional que eu expliquei para vocês? É aquilo ali mesmo, não tem outra coisa não. Outro ponto aqui, na página 135. Conhecer o assunto. Conhecer o assunto. É muito importante o conhecimento, né? Orar, depois conhecer. Vamos lá, gosto muito de um lema que aprendi com Joel Comiskey, grande pesquisador sobre a vida em pequenos grupos. Ele diz assim, olha, quanto mais conhecimento, melhor. Olha lá, virando página agora. Recuso-me a aceitar a ideia de que menos conhecimento é bom, ou pelo fato de que os pastores nem sempre colocarem em prática o que sabem, está certo lhe oferecer menos. Conhecer as áreas. Tudo que eu podia fazer para poder colocar em ação o que eu queria, o que Deus colocou no meu coração, eu tive que ler muito. Irmãos, não tem ideia quantos livros de liderança eu tive que ler. Acho que eu li todos, acho que tem dos mais de 10 lá que eu tenho de liderança lá, só um só que eu não li ele, ou 2 só no máximo, o resto tudo li. Tudo que eu queria fazer é aprender sobre liderança. Eu sou líder, eu sou pastor de uma igreja, eu tenho que aprender sobre o assunto, né? Não é porque você não sou pastor que você também deve, não, vamos conhecer. Eu tenho que conhecer a minha área. Eu quero. Qual é a minha área? É oração? Então vamos aprender sobre oração. A minha área é ensinar a Bíblia. Então vamos aprender teologia. E assim por diante. De alguma forma, nós temos que investir o nosso tempo em algo que Deus nos chamou. Por exemplo, músico. Eu não sou músico. Repito, eu não sou aqui, né? Pastor Silveira. Mas eu não sou músico. Então eu não posso me prender a aprender, mesmo porque também, irmãos, eu tentei, Deus tem testemunho, tentei fazer isso aqui, quando eu fazia aqui, quando eu mudava de tom, você agora já perdi onde eu estava ontem, né? Então, eu desisti, não, deixa eu com o básico mesmo, eu vou quebrar o galho, quando aparecer músico, eu passo a bola para ele, é melhor que a gente faz. Mas a minha área, eu investi, temos que investir o tempo possível que for, né? E aqui nós temos aqui alguns exemplos, né, de leituras que devem ser indispensáveis para quem quer trabalhar na área de discipulado. Irmãos, eu quando li isso aqui, eu aceitei de primeira ponta, o primeiro ponto deles aqui. Ler o livro de Atos pelo menos 3 vezes. Quer aprender sobre discipulado? Quer aprender mesmo, irmãos? Lê o livro de Atos todos. Irmãos, tem um livro que vai te mobilizar, te motivar, te conduzir e fazer que você seja um discipulado de primeira, é o livro de Atos dos Apóstolos. Ali tem tudo que você precisa, tudo para você aprender. Nós temos aqui alguns exemplos, né, de alguns livros que você possa ler, mas isso aí vai a critério dos irmãos, tá ok? Vamos lá, página 137. Ficou ruim? Então tá bom, mas o que está aqui, nós não tem muita coisa para vocês lerem, não. Aqui está falando sobre buscar um discípulo, um mentor e um discipulador, né? Então, aqui você buscar alguém para dar sequência. O que é o mentor? É aquele que vai criar e ensinar pessoas. E o discipulador é aquele que vai fazer o trabalho discipulando, tá ok? Vamos lá, vamos pular para a página então. A 138, tá bom aí? Peguei essa daqui, a gente vai ter que ler um pouquinho. Ore para que Deus mostre essa pessoa que estará ao seu lado para ajudar. Aqui 3 verbos serão importantes nesse relacionamento de ajuda mútua: escutar, cuidar e encorajar. Irmãos, eu já falei aqui, vou repetir novamente sobre isso aqui, é bom a gente repetir, né? O ouvir é muito mais importante do que falar.
Quando vocês forem para fazer um trabalho assim, conselho aqui, eu fiz muito esse trabalho, falem pouco, não falem muito, ouçam mais. Se a pessoa for falante, deixa falar. Nem que a sua aula seja somente de ouvir, deixa falar. Porque quando a pessoa está falando, está aqui, hoje tem outro catedrático aqui hoje, eu estou aqui sem graça, irmão, falar esse assunto que eu não conheço, eu fico falando aqui, eu tentei de errar aqui e puxar minha orelha aqui. Né? Sabe que numa hora para você aprender, para que a pessoa ela venha a aprender, ela tem que falar. Então ela vai falar, ela vai desabafar tudo. Vai falando. E quando terminar a aula, a sua aula foi eficiente. Por quê? Porque ela jogou para fora tudo aquilo que está aprendendo ela. E você vai ouvi-la, e é muito importante o ouvir, mais do que falar. Depois que você vai ouvir, você vai saber em que área. Por exemplo, vamos supor que você vai numa casa onde esteja uma casa completamente oprimida pelos demônios. Olha aí. Tem solução, pastor? Tem. Eu vou dar aqui uma sugestão para vocês aqui. Ideia de experiência. Uma vez sabe, pastor Adilson, tinha um obreiro nosso lá que foi lá numa casa lá, expulsar o demônio mandou ele embora para casa. Pastor, o que aconteceu comigo? O demônio ficou lá, eu fui embora, eu corri fora, assim. Rapaz, o que você pode, que o demônio manda você embora, rapaz? Aí eu expliquei para ele, que vou explicar para vocês aqui agora. Quando chega numa casa, e a casa está oprimida, e a pessoa está demoniada, para. O que tinha a tua? Estude a situação. Não entra nessa de, não. Tem demônio que não sai, não vai sair assim. Às vezes o demônio, ele vai sair conversando contigo. Ele vai ver que vai ter uma estabilidade ali, uma resistência, né? Como chama aquele negócio lá no quartel? Força de presença, né? Eu lembro disso tudo. Quartel não, no segurança lá, vigilante. Força de presença, né? Você sabe que muito bem que você está ali com vigilante, né? E alguém começou alguma suspeita, força de presença. Aí você vai saber que o camarada, que o vigilante está de olho no cara. Ele não vai fazer nenhum mal, nada aqui, e assim também nós crentes. Tem que fazer uma força de presença em cima de algo que está sendo sugerido que sejam os demônios. Ia acontecer? Não vai acontecer. Não vai. Eu evito o mais possível que as pessoas demônios. Irmãos, eu não gosto desse negócio. Ficar dando gracinha para ele, não. Lá na igreja, nunca deu essa gracinha. Um dia tinha uma irmã lá que começava, toda que botava a mão, a irmã caía. Assim, não está dando certo. Toda oração, irmãos, pastor Adilson, sem brincadeira. Ela chegava, eu botava a mão lá, caía. Tem algo aqui errado. Aí você, hoje eu vou, deixa comigo hoje. Hoje eu pego esse demônio de jeito. Abençoada, Jesus, está abençoada, irmã, pode voltar lá. Não caiu mais. Acabou a graça. Porque tem pessoas que fazem isso proposital, que são as pessoas dramáticas que vêm e acham que está demoniada e não estão demoniadas. Né? Igual uma vez lá, ficou lá o pessoal, sai, eu estou olhando, mas que esse povo está querendo sai. Peraí, gente, se afasta todo mundo. Ô, meu irmão, ele está bêbado. Estou expulsando o demônio, ele não está demoniado, ele está bêbado. Bota esse camarada lá atrás, manda ele ficar quietinho lá, por favor. Fica quieto, hein, em nome de Jesus. Quero ver você falando, não. Ponto. Entendeu? Agora, tem que ter essas coisas. Visita tem que ter essas estratégias. Nunca chegue achando que tem demônio em tudo a casa, não. Viu um boneco lá, um ser que for lá na parede, demônio, não. Irmãos, outro princípio que nós aprendemos como discipulados. Nunca vou esquecer disso. Eu quero passar aqui algumas coisas. Eu sei que a gente vai terminar hoje, irmão. Não, Jesus. Ou melhor, estou terminando já. É só virar a página aqui só. Aí, uma vez, todos nós conhecemos aqui a história de Naamã, né? A Naamã foi acatado de lepra e tal. Aí ele teve aquela história lá dos 7 banhos, etc, né? E ele foi curado. Resumindo, foi curado. Ele chega para Eliseu e chega assim: Eliseu, você pode me dar uma terrinha aí do Israel? Não, para pegar terra, para pegar
quantos metros cúbicos você quiser da terra aqui, né? Aí pegou, mas uma coisa que me chama a atenção em Naamã é quando ele chega para Eliseu e fala assim: olha, lá, não sei se é o Ramon, não sei o nome do Deus lá dos sírios, sei que, olha, eu como um general do exército sírio, eu tenho que entrar juntamente com o meu rei na sala para ele adorar o Deus dele. Mas quando eu estiver lá diante do Deus do sírio, eu estarei dobrando meu joelho diante do Deus de Israel. Se fossem os nossos pastores, sai desse emprego. Larga isso aí, que isso não é de Deus, não é do diabo esse emprego. Eu já ouvi pastores fazer isso. Eliseu foi simples. Ô, meu amigo, vai em paz. Deus é contigo. Entendeu agora? Tem que saber também discernir essas coisas. Não é tudo que é do diabo, não. Eu não posso, não sei se é o caso aqui, fazer uma faxina no candomblé. Quem disse que você não pode? Você vai ganhar seu dinheiro aí, irmãos. Irmãos, me perdoa aqui. Eu sei que alguém, vamos colocar isso no nosso canal lá, e alguém pode ouvir isso, mas eu não tenho medo de que alguém quiser comentar, comente, que eu não acredito em macumba. Não adianta que ninguém vai colocar isso na minha cabeça. E alguém tem que provar se macumba existe. Macumba, eu falei aqui, eu vou repetir, é um pretexto usado pelo diabo para poder mexer com a nossa cabeça. Para mexer com o nosso entendimento, com a nossa mente. Achar que o diabo está operando aqui. Foi macumba. Né? Não é macumba não existe. Então não existe essa coisa. Então você vai limpar o seu trabalho, vai limpar o candomblé, está lá o santinho lá, né? Acabou. Qual a diferença daquilo ali para aquilo vai interferir? Tem crente que até erra o sinal lá, né? Em vez de fazer o sinal, em vez de começa, Jesus Cristo, misericórdia, né? Entendeu agora? Com medo, tem crente com medo desse negócio. Esses dias a minha tia ligou para mim, porque ela tem uma pastora lá, que a pastora era mais macumbeira do que pastora, ela roga praga nas pessoas, entendeu? Rapaz, irmão Jorge, ela chegou para a irmã lá, você não quer vir para a igreja, não? Então, você vai quebrar o pé, ou coisa semelhante assim. Assim que ela faz lá com o pessoal lá. O pessoal vai para a igreja lá com medo dela. Aí ela foi falar assim, minha tia começar a passar mal. Assim, Leninha, sai disso. Tira sua cabeça isso. A Bíblia fala que nenhum mal, nenhum encantamento virá sobre o exército de Deus, sobre o povo de Deus. Para com isso. Porque a gente fica meio deixando se levar para as situações. Temos que tomar esse cuidado, porque o diabo, na verdade, como ele não pode ir diretamente, ele vai usar pretexto, vai querer usar, e no final das contas, pastor Sevilho, no final das contas, o que vai acontecer? Somos nós que criamos o problema para nós, e não foi a macumba ou coisa semelhante que foi criado. Entendeu agora? Então tem que tomar esse cuidado. Né? Alguém falou alguma coisa contra você? Fizeram isso? Perderam tempo. Porque sobre mim isso não virá. Porque maior sobre mim está o sangue de Jesus e o poder dele. Acabou o problema. Para com esse negócio. É claro que depois que você vai ouvir, você vai cuidar. Depois que você cuidar, vai haver o encorajar. Gente, não é fácil, não. Eu estava até conversando aqui com os irmãos, que a obra de Deus, ela é uma coisa muito difícil. E quando você vai discipular alguém, ele vai passar por alguns probleminhas espirituais. Certo? Aí que entra vocês, mentores e discipuladores, para ajudar essas pessoas a superarem o sistema ou a situação que estão passando, as circunstâncias que estão passando. Eu já passei uma situação, às vezes, que eu fui discipular alguém, misericórdia, a casa da pessoa virou de cabeça para baixo, pastor. E eu disse, Jesus, e agora? Parece que o camarada entrou para a igreja,
Começou a estar para o ministério, a vida dele mudou de cabeça para baixo, revirou tudo. Aí o que tem que fazer? Tá juntinho, liga, e aí, como você tá? Agora, naquela época não tinha WhatsApp, agora tem, né? E como é que está? Vamos na casa, como é que faz? Não pode perder tempo. Está sempre cuidando dessas pessoas, encorajando elas a continuarem. Porque tudo que eles querem naquele momento agora é pararem. E esse é um trabalho que cabe a nós, como líderes e como discipuladores, não permitir que isso aconteça. Senão nosso trabalho vai ser em vão. O que Jesus falou? Eu vou ter que ir para o Pai. Os discípulos, e agora? O que será de nós? Calma. E eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Vocês colocaram eles na obra. A luta veio. Agora vocês têm que ser também o encorajador e o cuidador deles. Eu sei que isso vai acontecer. Talvez vocês podem escrever isso, está gravado isso, vocês vão escrever. Aí vocês vão lembrar, bem que o pastor Wagner falou, agora eu tenho que ir lá agora, né? Não pode deixar o fulano a ver navio, tem que cuidar dele. Por último, vamos terminar agora. Ser exemplo de multiplicação. Como líderes, devemos ser exemplo de discípulos multiplicadores para o nosso rebanho. Mas para nós, levar as pessoas a Jesus deve ser uma meta pessoal. Acontece que, por força do ministério, a nossa maior rede de contato é com os membros da nossa igreja. Uma grande barreira que temos é vencer a ausência de relacionamento com pessoas não cristãs. Quanto mais tempo temos de ministério, menos temos amigos, parentes, colegas que estão fora do contexto da fé. Essa é uma realidade que vivemos hoje. Mas isso não pode, de maneira alguma, impedir que você vá até ele. Por exemplo, eu tenho um exemplo prático agora. Quando eu me converti, isso há 30 e poucos anos atrás, eu tinha ali nossas amizades, vizinhos, jogar bola, de farra, de bebida. Eu me converti. Agora eu não vou mais andar no meio deles. Mas eu não deixei nunca de falar com eles, conversar com eles. Você não deve ter ideia do que Deus fez, o que Deus fez na minha vida. Depois de 30 e poucos anos, esse rapaz que nós andávamos, até fazíamos aventuras, né? Eu lembro que eu fui roubar uma vez goiaba, tangerina. Quando era pequenininho, roubar tangerina, nós fomos expulsos, né? Acho que todo mundo já passou por isso já, né? Chegou lá, o menino gritou, papai, estou roubando tangerina, e vimos correr, eu até lembrei esse dia com ele lá, né? E correndo, o cara, quando eu olhei para trás, o cara com um rifle na mão, caiu fora. E depois de 30 e poucos anos, né? Tem ali onde eu moro, tem 2 casas, a minha e a do meu irmão. E o meu irmão alugou a casa para quem? Para ele. Ele e a família dele. Aí a gente vai, levamos até a mulher dele, a esposa dele para o culto e tal. E ali, todo dia eu passo, aí dá cafezinho. Não, Vaguinho, vem cá. Ainda é Vaguinho ainda, né? Aí, vem cá, Vaguinho, vamos comer um cafezinho aí, falar. Eu brinco com ele, infelizmente, ele é flamenguista. Aí a gente, claro, que a gente não pode dar esse mole, perdeu, a gente manda quente também, né? O mais que meu tio também não tem essas coisas muito boas não, né? Mas vamos lá. Entendeu? Agora, então a gente começa a juntar, sabe? Começa a conversar e tal, e eu entendi que Deus está renovando a nossa aliança novamente, nós ficarmos próximos novamente. Entendeu? Então pode acontecer isso com todos nós aqui, entendeu, queridos? É por isso que a gente não pode, de maneira alguma, permitir que as coisas, né, a vida passada, ela venha estar totalmente deletada na nossa vida. Deletada. Não. Fiquem tranquilos. Talvez vai aparecer alguém, né, irmã Jussara, irmã Conceição, Nilson, o Jorge, Zélia. Vai acontecer que, né, conhecidos vai aparecer. Rapaz, quanto tempo! Né? Lembra da primeira, acho que foi a primeira versículo que eu li aqui, não foi?
aqueles que o Senhor vier até mim, de maneira alguma lançarei fora. Você se lembra lá? Acho que é João 6,35, não me fala a memória, ou 37. Então, ele enviou até vocês, depois de anos de conhecidos, né, encontramos, não foi casual isso. Deus colocou porque tem um propósito, né? Então tem que aproveitar esse propósito. Vamos terminar então? Na página aqui 139, bem abaixo aqui, nós temos aqui alguns pontos importantes. Letra A. Primeiro vamos ver aqui a descoberta do Christian Schwarz. O que esse cara falou aqui? Esse dado aí, né? Quanto mais tempo de vida cristã uma pessoa tem, mais diminui o potencial de evangelização. As pessoas que aceitam Jesus há pouco tempo não sabem que sabem pouco da Bíblia e ainda não são imaturas em muitas áreas das suas vidas. Tem um potencial de evangelização maior do que cristãos maduros. Infelizmente, esses dados são reais, né? São reais. Isso tira pelo vocês. Da infância, do que vocês eram antes de ser crente. Quantas pessoas vocês hoje convivem com elas? Praticamente quase nenhuma. E isso aconteceu também comigo. Então a gente tem que... Acontece isso? Acontece. Mas a gente pode, de alguma forma, reverter isso, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Aqui tem algumas razões porque esse nosso amigo aqui colocou essas afirmações. Primeiramente, os novos convertidos ainda falam a língua do mundo, né? É preocupante ou não? Papapá, mas eles falam a língua. Então, como eles estão lá ainda falando a língua do mundo, eu que me converti, rapaz, eu queria que todo mundo fosse comigo para a igreja. Eu pulava igual doido, para lá, para cá, né? E algumas delas até hoje estão na igreja, né? Graças a Deus por isso. E a outra, a letra B, os novos convertidos têm mais compaixão maior. Por quê? Porque eles estão vivendo o quê? A essência da primeira impressão do Evangelho, né? E letra C, o novo convertido tem maior contato com os de fora, porque eles ainda estão próximo, lá próximo. É por isso que nós, como discipuladores, tem que ser legal a luzinha e ficar esperto. Você converteu alguém, aí alguém se converteu no grupo de você, aí vamos lá, a irmã Jussara pegou para alguém lá, alguém se converteu, ele está no vigor, não é verdade? Aí a irmã Jussara vai fazer o quê? Opa, convida fulano para vir para a igreja também. Fala que eu vou lá também. Aí começa a usar os novos convertidos para ir ao encontro dos seus amigos. Esse é um momento chave, meu irmão. Aproveitar a oportunidade, né? E partir para cima deles. Tá ok, amados? Bom, daqui 15 dias estamos de novo aqui, em nome de Jesus, para podermos voltar novamente a falar sobre esse trabalho. E lembrando que faltam apenas, agora acabou hoje, né? Então faltam 4 aulas. Dia 4 de junho, em nome de Jesus Cristo, vai ser um dia ímpar, né? Para a nossa vida. Os irmãos vão estar aqui. O certificado já está na mão do pastor Sevilho já, tá, gente? A minha tarefa, o meu trabalho já fez. Tá bonitinho, viu, moço? Até que ficou feio não, né, pastor Sevilho? Até que ficou bonitinho. Não é porque eu fiz não, mas acho que ficou bonitinho. Vamos se pôr de pé, em nome de Jesus. Eu queria deixar essa oração para o pastor. Eu como eu mando aqui agora também agora, já virei até dono da igreja aqui, já viu? Em vez de pegar e pedir autorização para o civil, eu estou falando para posso logo disso pregar e orar. Olha só que folga, né? Pastor Gilson, pode ir. Senhor nosso Deus, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos vivos e com saúde neste domingo tão especial que é chamado Domingo de Páscoa. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor podia, se quisesse,
descer da cruz, mas o Senhor preferiu levantar-se do túmulo para mostrar que nem a morte tem poder sobre o teu poder. Por isso, Deus, te agradecemos, porque hoje nós comemoramos a vida, nós comemoramos a salvação, a vitória de Deus sobre a morte. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, pela tua presença neste lugar. Muito obrigado pela tua palavra, uma palavra de despertamento, de esclarecimento, de ensino, de orientação, de direção, ó Deus, para que possamos sermos despertados pelo Senhor, para crescermos de forma saudável, ó Deus, expandindo o teu reino sobre a face da terra. Derrama a tua unção sobre cada um de nós, para que possamos ser agentes multiplicadores da tua palavra apreendida, que possamos entender que aquilo que nós aprendemos aqui, precisamos colocar em prática, porque se não for assim, será meramente tempo perdido, mas que possamos, ó Deus, entender que o Senhor está usando o teu filho, o pastor Wagner, para nos transmitir conhecimento, e por nossa vez, seremos aqueles que vamos retransmitir o que nós aprendemos. Ó Deus, que possamos entender isso a cada dia. Abençoa, Senhor, o pastor Wagner, abençoa a sua família, abençoa o pastor Servílio, também Deus, com a sua família, abençoa cada família aqui representada. Glória a que Deus. Tudo que acontecer na nossa vida nesse dia e nesta semana que começa hoje, possa ser para a honra e glória do teu nome. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós darmos o amém final, lembrando que todos os cursos nossos estão lá no Ministério OPA, tá? Se os irmãos quiserem recapitular o estudo, os irmãos que não, né, igual a irmã Conceição, que às vezes, né, não está podendo vir, tem lá também, uma Conceição, só entrar lá. Ah, isso. É só te entrar lá, com certeza.